Pessoal, aqui nós temos um resumo da última aula, que a gente viu sobre o conteúdo de distância entre dois pontos. Para calcular a distância entre dois pontos, nós temos essa fórmula aqui, que é distância igual a x do ponto A menos x do ponto B ao quadrado, mais y do ponto A menos y do ponto B ao quadrado. Esse A e esse B ele pode ser substituído por qualquer letra, mas a gente tem que lembrar que substitui os valores de x e de y aqui na fórmula, e eleva ao quadrado e depois vai tirar da raiz. Aqui nós temos os dois exemplos, e depois mais embaixo aqui nós temos um gráfico também para calcular a distância entre dois pontos. O primeiro exemplo aqui pede para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Ponto A é 3 e 2, ponto B 1 e 4. Então aqui a gente vai calcular, vai ficar distância x do ponto A menos x do ponto B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. X do ponto A, 3, x do ponto B, 1. Então vai substituir aqui, vai ficar distância, que é igual a raiz, x do ponto A é 3, menos x do ponto B, que é 1, ao quadrado, mais y do ponto A, menos y do ponto B ao quadrado. No caso vai ficar 2 menos 4 ao quadrado. Resolve o que está entre parênteses. 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, mais 2 menos 4 fica menos 2. A gente coloca entre parênteses. Distância, que é igual a raiz. 2 ao quadrado é igual a 4. Mais menos 2 ao quadrado também vai dar 4 positivo, porque o número é negativo, eleva ao expoente par, ele vai dar um resultado positivo. Distância é igual a raiz de 8. Aqui, se quiser tirar da raiz, tem que fazer uma fatoração, mas por enquanto a gente não precisa fazer. Vai ficar assim, distância igual a raiz de 8. Letra B. Ponto A, 1 e 5. Ponto B, 4 e 2. A mesma forma, distância x do ponto A menos x do ponto B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. X do ponto A é 1, menos x do ponto B, 4 ao quadrado, mais y do ponto A, 5, menos y de B, 2, também elevado ao quadrado. Distância, que é igual a 1 menos 4 fica menos 3 ao quadrado, mais 5 menos 2, 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, mais 3 ao quadrado também 9. Então vai ficar distância igual a raiz de 18. Também é o mesmo caso. Se quiser fatorar, pode fatorar, mas por enquanto a gente não vai ver fatoração não. O segundo exemplo, ele deu um gráfico, pede para observar o gráfico e calcular a distância entre os pontos A e ponto B. O ponto A, as coordenadas dele, para x vai ser 1 e para y 1. Então o ponto A vai ficar 1 e 1. Primeiro tem que tirar as coordenadas. O ponto B é 3 para x e menos 2 para y. Então B vai ficar 3 e menos 2. Depois que eu encontrei esses pontos aqui, eu vou substituir na fórmula da distância. Distância, que é igual x do ponto A é 1, menos x do ponto B, que é 3, ao quadrado, mais y do ponto A, que é 1, menos y de B, que é menos 2. Então aqui tem que colocar entre parênteses porque tem um jogo de sinal. Menos 2. Menos 3 fica menos 2 ao quadrado, mais... Aqui no jogo sinal vai ficar menos vezes menos dá mais, então fica 1 mais 2, que dá 3 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4.
mais 3 ao quadrado, 9. Então vai ficar raiz de 13. Esse daqui foi o resumo que a gente viu na última aula.